Olá, galera do YouTube, nós e vós contando histórias. Então, olha só, eu sou a professora Cíntia, sou professora de arte, e esse canal, então, é uma ideia, um projeto meu, do professor Marcelo, da professora Ana, para que a gente possa trazer histórias para vocês, né? Contar histórias que nós vivenciamos, histórias de livros, histórias de vocês, né? Queria pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações para vocês receberem toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso, agora com esse livro, em todos os capítulos que a gente for postando, o YouTube avisa vocês, né? Então não se esqueça de compartilhar também nossos vídeos, isso ajuda a gente. O like é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo que interessa, né? Que é um conteúdo interessante, bom, relevante, né? O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Esse livro foi escrito por Santiago Martim e ele é um manuscrito, né? A tradução de um manuscrito que foi dado a uma monja de nome Egéria, que no século IV ela conseguiu angariar fundos donativos para que ela pudesse fazer uma viagem até Jerusalém, até a Terra Santa. Então, desta viagem nasceu um livro onde ela ia escrevendo as suas memórias, o que ela vivenciou lá, suas experiências, e entre essas memórias ela resolveu incluir este manuscrito que ela ganhou das mãos de um outro monge, né, lá de Jerusalém, que era um companheiro de São Jerônimo, né? Então esse monge, quando entregou a ela esse manuscrito, ele garantiu que era algo realmente autêntico, né, a autenticidade desse manuscrito. Então aí ela incluiu isso nesse livro dela que se chamava Itinerário. E esse nosso escritor Santiago Martins, ele conta que um amigo dele recebeu de herança, né, imagina, lá dos antepassados dele, uma biblioteca, né? Então dentro dessa biblioteca existiam muitos livros muito antigos, tantos ele encontrou este, né? E aí eles acabaram publicando. Então é deste livro que nós estamos falando, ok? Então, novamente, por favor, se inscreva no nosso canal e nos ajude a crescer. Então, com vocês, mais um capítulo do nosso livro O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Bem, então vamos lá para o último capítulo, o 14º e último capítulo do nosso livro, O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Então, o 14º capítulo é A Hora de Meus Filhos. Não fiquei, João, muito tempo sozinha no confortável quarto daquela casa acolhedora, ou ao menos assim me pareceu. Não demorou a casa encher-se de ruídos, de exclamações, de surpresa e inclusive de soluços. A porta se abriu e Raquel entrou acompanhada de Madalena. A primeira não podia reprimir as lágrimas, a outra parecia fora de si. Raquel começou a falar, preparando-me para o que considerava um golpe terrível, talvez definitivo para mim, que me consideravam à beira da loucura, pois ela era das mais que pensavam que alguém havia roubado o corpo de Jesus. E que Madalena, ao descobrir sua falta, ficou transtornada. Maria, disse a mulher de Nicodemos, nossa irmã Madalena tem algo a dizer-te. Há algo que ocorreu hoje de manhã. Madalena não a deixou falar mais. Vi o Senhor, está vivo, ressuscitou, falou comigo e pude abraçar seus pés, beijá-los e banhá-los com minhas lágrimas, como fiz há alguns dias. Ele está vivo, Maria está vivo. Enquanto dizia isto, se agarrou em mim e chorava, gritava e ria.
tudo de uma vez só, como se estivesse presa de um sentimento que havia rompido sua razão e sua sensibilidade. E por mais emocionadas que a notícia as deixara, o que mais as surpreendeu foram minha atitude e minhas palavras. Eu naturalmente não podia fingir que não sabia de nada, então lhes disse a verdade. Minhas filhas, sem saber por que as chamei assim, como se a ordem de meu filho tivesse começado a trabalhar em mim sem eu perceber. Não vos assusteis, meu filho está vivo, ressuscitou. Porém, isso não deveria causar surpresa. Ele não anunciou que isso aconteceria? Não me atrevi a repreendê-las, porque não me parecia ser o momento, nem achei que essa era a minha missão. Bastou-me contar aquilo que aconteceu comigo. Digo-vos que ele esteve aqui durante várias horas, conversou comigo neste mesmo quarto e se despediu de mim, dizendo que voltava ao sepulcro para falar contigo, Madalena. Madalena então se pôs de joelhos diante de mim. Seu olhar permanecia perdido e suas mãos seguravam meu vestido, enquanto me perguntava: Tu também o viste? Dize-o a todos, dize-o a Pedro e aos outros, dize-o a Raquel e a Nicodemos. Em ti eles acreditarão. Em mim não querem crer, pois dizem que estou louca. Ele está vivo, eu o vi, não era um fantasma, era de carne e osso, e sua voz era a mesma com que, cheio de ternura e misericórdia, chamava meu nome e me ressuscitava a cada vez que o ouvia. Quanto a Raquel, notava que não sabia o que fazer, se acreditava em nós duas ou achava que estávamos contagiadas com a mesma loucura. Então entrou Nicodemos, e tu vinhas com ele. O dono da casa parecia haver perdido sua seriedade habitual. Também ele estava excitado, sem conseguir dar crédito ao que uns e outros lhe contavam. Dirigiu-se primeiro à sua mulher. Raquel, João acaba de chegar e diz que é verdade, que o corpo não está mais lá. Será possível que tenha ressuscitado? Isso mudaria tudo. Isso significaria que, na verdade, Deus estava com ele. Tu cortastes abruptamente aquele início de reflexão, lembras? E te dirigiste a mim. Maria se pusera ao lado e eu me encontrava sem querer no centro do quarto. Então, depois de beijar minhas mãos, me dissestes: Mãe, eu creio. Não precisou mais nada, caíste em meus braços e começaste a chorar. Eu creio, era essa a expressão do momento. Eu creio, e tudo já estava dito. Tudo cabia aí e era o suficiente. Em seguida, contei a Nicodemos e a ti, João, o que havia dito às duas mulheres. Nicodemos se maravilhava e estava disposto a dar crédito ao que Madalena e eu nos conferíamos, enquanto Raquel ainda duvidava. Então decidiu que iria sondar os príncipes e os sacerdotes e os principais fariseus para saber se eles haviam roubado o cadáver. Eu encolhi os ombros, enquanto Madalena protestava e reprovava sua pouca fé. Ficou resolvido que faria uma reunião à tarde na casa de José de Arimateia, no mesmo lugar em que se realizou vossa última ceia com Jesus, para trocar informações e saber o que se deveria fazer. A tarde chegou logo. Maria Madalena e eu não nos separamos. Ela se tranquilizou em seguida e, depois de arrumar-se um pouco, pois parecia uma louca, com os cabelos revoltos e o rosto cheio de lágrimas e de barro, pusemos-nos a rezar junto com as outras mulheres que acudiram à casa de Nicodemos. Quando chegou o momento, tu, João, vieste nos buscar para irmos à reunião. Nicodemos protestou, disse que apenas os homens deveriam ser admitidos nela, porque os assuntos a serem tratados eram de máxima importância e a presença das mulheres, com sua facilidade para as lágrimas e os gritos, poderia tornar a deliberação interminável.
Eu me calei, decidida a aceitar o que fosse. Porém tu dissestes: Maria, sua mãe, e ninguém poderá impedi-la de estar onde se fale de seu filho. Além do mais, se ela não vai, eu também não vou. Sem ela entre nós, não creio que vale a pena continuarmos. Nicodemos, envergonhado, pediu-me perdão e aceitou rapidamente que eu participasse da reunião. Intervi a favor de Madalena, porém ela recusou e renunciou a ir. Diz que efetivamente estava muito nervosa e era melhor não complicar mais as coisas, pois a maioria dos discípulos não acreditava no que ela havia visto. Assim, nos reunimos aquela tarde no salão grande da casa de José de Arimateia. A chegada foi em sigilo, aproveitando o pôr do sol. Parecíamos bandidos camuflando-nos para dar um golpe contra uma rica propriedade. Nós três chegamos juntos, porém os outros chegavam em separado, no máximo 2 a 2. José nos recebia em pessoa à porta e logo a fechava, até que o seguinte batia com suavidade. Só faltava Tomás, o chamado Dídimo, que estava averiguando o que os soldados que haviam montado guarda diante do sepulcro falavam sobre a desaparição do cadáver. Com as portas fechadas, todos cheios de medo e eu tranquila, inclusive feliz, reunimos-nos aquela tarde do primeiro dia da semana. Em seguida, começou a discussão. Pedro, em pé, expôs o que sabia, que o corpo não estava, que Madalena dizia ver visto o mestre, inclusive uns anjos, que os fariseus não haviam roubado o corpo e que estavam fazendo circular o rumor de que os discípulos haviam se desfeito dele para dar a impressão de que ressuscitou. Ninguém lhe contou sobre a visita que Jesus me fez, a primeira de todas. Eu fiquei calada e o deixei falar. Sei, acrescentou, que nenhum de vós tem algo a ver com a desaparição do corpo de Jesus. Além do mais, ele havia dito que ressuscitaria ao 3º dia. Por isso, não podemos descartar que na realidade isso tenha acontecido. É nisso que João acredita e também meu irmão André. E eu não sei o que dizer. Tu te levantaste, João, e pediste permissão para que eu falasse e contasse a todos a aparição de meu filho na mesma noite de sábado, antes da madrugada. Custava-me muito fazer isso, e quando ia começar a falar, já sabes o que se passou. A luz que eu havia visto voltou a surgir, dessa vez no meio de todos, e nessa luz estava ele, vivo, ressuscitado. A paz esteja convosco, foram suas primeiras palavras. Depois mostrou as mãos, descobriu seu lado para que pudéssemos ver a ferida. Todos ficaram mudos, paralisados pela surpresa. Eu também permaneci no meu lugar, sem mover-me. No entanto, não só não tinha medo, como me sentia flutuando por causa da alegria. Queria ir até ele, abraçá-lo, como na noite anterior. Porém, compreendia que a minha presença ali iria passar despercebida, como durante sua vida pública. Agora parecia ressuscitado para vós, pois a mim não precisava convencer nem consolar. Ele então voltou a repetir: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então, lentamente girando sobre si mesmo até dar uma volta completa, de forma que pudesse alcançar a todos, foi soprando suavemente. Ao concluir, afirmou: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Quando terminou, tenho a certeza de que, lembra, João, começou a gritaria, os gritos, os risos, os abraços, tudo se confundia. Todos rodearam
E todos, um atrás do outro, o abraçaram. Tu foste o primeiro, antes inclusive de Pedro, e tu não passaste pela dúvida, já que havias acreditado em mim e em Madalena. Quando tudo se acalmou, ele se separou um pouco de vós e me procurou. Sabia que eu estava ali, cansada, havia-me sentado e esperava tranquila e feliz, enquanto observava o espetáculo os dois discípulos reunidos junto a seu mestre. Veio até mim, levantou-me e me abraçou. Longamente beijou meu rosto e a fronte. Dessa vez não chorei, estava feliz, feliz até não poder mais. Estava feliz porque ele estava ali, entre meus braços, vivo, ressuscitado. Estava feliz porque vós todos voltastes a crer nele. Estava feliz porque sua ressurreição eu também o compreendia. Representava o que Nicodemos havia começado a dizer, que havia vencido a morte, que o Pai respaldava de maneira incontestável não só sua mensagem, como também sua própria pessoa. Depois foram passando os dias, tempo que ele aproveitou para aparecer de novo a uns e outros, até convencer o grupo todo de que em verdade estava vivo, que não era um sugestionamento nem um fantasma, e para lembrar-vos o essencial de sua mensagem, assim como a urgente necessidade de vivê-la e difundi-la. Quanto à despedida definitiva, já sabes que eu não estava presente quando ele subiu aos céus. Naquele momento, tu e eu estávamos de novo residindo na casa de Lázaro, em Betânia. Na tarde anterior à sua partida, estando eu tranquila em casa, a sós, como procurava fazer sempre que podia, para recolher-me em oração e desfrutar dessa comunhão espiritual com ele, que agora nunca se rompia. Senti que sua presença se intensificava. E abrindo os olhos, ouvi de novo ao meu lado. Sorria, embora eu soubesse em seguida que tinha uma má notícia para me dar. Mãe, chegou a hora de eu partir, disse. Mas não fiques triste, logo voltaremos a nos ver. Quisera levar-te comigo imediatamente, porém tens uma missão a cumprir, e por ora tua presença é mais necessária aqui na terra. Eu assenti em silêncio, porque nem me passava pela cabeça discutir seus planos. Mas não pude evitar uma fisgada de dor em meu coração de mãe. Ele ia definitivamente e se acabavam aquelas visitas e quem sabe também aquela sensação íntima que me permitia quase tocá-lo dentro de mim. O sentimento de orfandade, de abandono me envolveu repentinamente e quase estive a ponto de chorar. Como ele lia meu pensamento da mesma forma que os olhos, tomou minhas mãos e, sem deixar de sorrir, assegurou-me que aquela ia ser uma separação curta e que, em todo caso, nunca seria completa. Eu estarei sempre a teu lado e tu saberás que é assim, disse-me. E isto, querida mãe, não só porque tu precisas, e sim porque eu também preciso estar contigo, da mesma forma que tenho necessidade de estar com meus apóstolos. Precisamente esta será parte da tua missão, a de fazer compreender que o amor não consiste só em receber, como também em dar, e que o Deus Todo-Poderoso, que sustenta e apoia, é também um Deus de coração de homem, que precisa receber o carinho daqueles a quem tanto ama. Dito isto, abraçamo-nos mais longamente do que de costume. Sem poder evitá-lo, as lágrimas começaram a deslizar mansamente dos meus olhos. E como das outras vezes, meu filho os enxugou com uma parte de sua túnica, enquanto me beijava com ternura. Logo se pôs à minha frente e me pediu que eu abençoasse. Nem a isso, que eu achava absurdo, me neguei, mas imediatamente me pus de joelho diante dele e, beijando-lhe as mãos e olhando em seus olhos, disse: meu filho e meu Deus, abençoa-me tu agora, eu que fui todos esses anos tua discípula, porque aprendi de ti mais do que tu pudestes aprender comigo.
Ele, sempre sorrindo, pôs suas mãos sobre mim e rezou em silêncio. Logo me fez o sinal da cruz na fronte, e enquanto me erguia, disse: repito, mãe, o que te disse nesta mesma casa quando fui a Jerusalém para sofrer e morrer. Não temas nada, não duvides nunca do amor de Deus e nem deixe de transmitir essa certeza aos outros. Aconteça o que acontecer, e por mais distante que te pareça o Pai, o Espírito Santo, inclusive eu, assegure-te que estamos ao teu lado, da mesma forma que junto a cada um dos homens. Demo-nos o último abraço, mais breve dessa vez, e despedindo-se de mim, foi embora como veio, em silêncio. Não preciso contar-te muitas coisas, querido João, pois já sabes tudo o que aconteceu comigo a partir de então. Não me abandonaste um só dia. Ele voltara a insistir diante de todos que cuidasses de mim, e a todos me apresentou como vossa mãe. Não deixei desde então de receber carinho e apreço, inclusive quando entre vós as coisas não iam bem, e vós enfrentáveis uns aos outros por causa da questão de ritos e de nossa antiga religião e da admissão dos gentios. Essa foi precisamente minha missão, a de tentar unir-vos. Não me foi difícil enquanto estávamos em Jerusalém, todos juntos, porém, quando 4 anos depois de sua ressurreição mataram Estevão e tu me tiraste da cidade para proteger-me, já me custou mais trabalho. Faz 10 anos, agora este homem extraordinário, Paulo, que compete contigo e com Pedro no carinho dispensado a mim, está começando a abrir caminhos inéditos à mensagem de meu filho. Não posso deixar de alegrar-me com as notícias que nos chegam de um lado e de outro, embora haja dor em algumas delas, como as que falam de ameaças e perseguições. Por isso, João, quero deixar-te um testamento, como fez meu filho pouco antes de morrer, depois daquela última ceia convosco. Não sei quando vai ser minha hora, porém a presinto próxima. Tenho a sensação de que meu filho quer levar-me com ele por inteira. Mas, enfim, não faças muito caso de mim, porque eu mesma só presinto as coisas, sem entendê-las totalmente, como acontecia no princípio. Além do mais, parece-me que estou te retendo demais ao meu lado e que desejas viajar também, de levar a boa nova de que Deus é amor a todos os confins do mundo. O fato de que tenhas que estar aqui para cuidar de mim, quem sabe seja um luxo excessivo. Por isso, e porque desejo voltar para junto de meu filho e de Deus para sempre, é que peço ao Todo-Poderoso que acelere a hora da partida, e creio que minhas orações serão logo ouvidas. Este é meu testamento, João. Senta e escreve, meu filho. A todos os irmãos de meu filho, paz. Estou a ponto de terminar minha passagem pela terra e não quero fazê-lo sem despedir-me de todos vós e sem dar como mãe vossa que sou os últimos conselhos. O primeiro deles é que não vos esqueçais nunca que Deus existe e que esse Deus é amor e que foi Ele quem nos amou primeiro. Aconteça o que acontecer em vossa vida pessoal, na dos vossos, no mundo que nos rodeia, não deixes nunca de crer no amor de Deus. Mas não quero só recomendar a fé e a esperança, quero falar também de amor. Tenho percebido que cada vez com mais frequência discutis entre vós por causa de conceitos ou discordâncias acerca dessa ou daquela palavra de meu filho e seu significado. Quero dizer-vos o quanto isso me entristece e o quanto entristece a ele. Asseguro-vos que o melhor de tudo é o amor e que vale mais o menos perfeito em unidade do que o mais perfeito em desunião. Ele mesmo o expressou assim, quando pouco antes de morrer, pediu ao Pai para vós a graça extraordinária da unidade, uma unidade semelhante àquela que já possuem no céu.
o Pai, Ele e o Espírito. Mas isto não é tudo que tenho para vos dizer. Eu fui mãe de um homem, não mãe de uma ideia, por mais valiosa que essa ideia pudesse ser. O filho que carreguei em minhas entranhas era e é, porque está vivo. Deus verdadeiro, como Deus verdadeiro é o Pai e é o Espírito. Mas meu filho, eu asseguro, foi um autêntico homem, e isto tenho que dizer precisamente eu que fui sua mãe. Como homem, teve frio, fome, dor e alegrias. Como homem, não só podia ajudar, como fez, como também precisava de ajuda. Meu filho, que é Deus, é vossa fortaleza. Por isso, às vezes, meu filho, que é um ser humano, precisa de vós. Não é indiferente ao vosso carinho, ao vosso pecado, ao vosso desprezo. Eu mesma demorei muito a entender tudo isso que vos digo. Não foi fácil para mim aceitar a ideia de que aquela pequena criatura que tive em meus braços e salvei de morrer nas mãos de Herodes era o Filho de Deus Todo-Poderoso. Mas é assim, esse é o mistério que não se pode entender totalmente, só com a cabeça, porém se vê muito mais claro quando contemplamos com o coração. Porque o mais importante que meu filho veio para nos ensinar é que Deus é amor e que por amor aos homens, principalmente aos pecadores, se fez homem e aceitou morrer em uma cruz como um criminoso. Vou falar também do valor da dor. Sofri muito, embora na maioria das vezes o tenha feito em silêncio, sem que ninguém notasse, e vos digo que o sofrimento é redentor. Mas esse é outro mistério. O sofrimento não só nos purifica, como também, de maneira às vezes incompreensível, existe uma comunhão dos homens que faz com que uns possam ajudar os outros, oferecendo-se para aceitar seus problemas e amarguras, do mesmo modo que meu filho nos salvou a todos, oferecendo a si mesmo em sacrifício na cruz. A dor também procede, às vezes, da convivência. Quero dizer, acerca disso, uma coisa sobre a qual meditei muito. Em certa ocasião, meu filho afirmou que sua mãe e seus irmãos são os que escutam a palavra de Deus e a cumprem. E em outro momento disse que onde houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, estaria sempre com eles, no meio deles. Creio que isto significa que, de alguma maneira, a maternidade que eu tive, todos podem ter, se quiserem. Para isso é preciso que se cumpra a vontade do Pai, quer dizer, que se viva segundo os seus ensinamentos. É preciso também que se esteja unido aos demais irmãos em seu nome, com amor recíproco, como ele pediu. É em torno de Pedro que deveremos estar unidos, pois do contrário, desaparecido este centro, apareceriam milhares de outros, e cada um desejará ter a última palavra. A consequência inevitável será a divisão, a perda de união, a ausência de meu filho em uma família em conflito. Por último, não esqueçais nunca aquelas palavras que em certa ocasião Jesus disse: Vinde, benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava na cadeia e me vieste me ver. O que fizeste ao menor de todos o fizeste a mim. Nunca esqueçais por 2 motivos: se não amais, não sereis amados. Quer dizer, não podereis entrar no reino dos céus, que está reservado aos que amam. E também não vos esqueçais, porque em todo aquele que sofre estará meu filho esperando por vosso amor. Não creais que fiquei louca. É que durante esses anos, desde que subiu ao céu, notei que ele estava aqui na terra e também na divina Eucaristia, em todos aqueles que necessitam de ajuda. Agora, já que sinto sua voz que me chama do alto e me reclama a seu lado. Em cada homem que chora está meu filho pregado na cruz,
como esteve naquela sexta-feira terrível, e queria que não o esqueçais, sobretudo os que dizem que me amam, porque se quiserdes fazer algo por mim, pediria que o fizeste por este meu filho crucificado. Não tenho mais o que dizer, este é meu testamento. Pressinto que minha partida está próxima. Asseguro-vos que continuarei velando por todos vós, do céu, junto de meu filho, como fiz até agora. Repito, se quereis contentar-me em alguma coisa, permanecei unidos em torno de Pedro, em torno do meu filho, do Pai e do Espírito. E tratai a todos que sofrem como eu tratei Jesus quando ele precisou de mim. Não esqueçais que ele que vos ampara porque é Deus, também precisa de vós porque é homem. É um coração enamorado que precisa receber amor porque só sabe dar amor. Então, um pouco bruscamente, termina o capítulo do itinerário de Egéria, tal como foi descoberto entre os legados procedentes do monastério de Obona. Foi transcrito na íntegra e agora é tarefa dos especialistas discutir se trata ou não de um apócrifo, escrito na Idade Média ou posterior a ela. Então fica a critério de vocês as conclusões desse livro, né? Eu achei extremamente emocionante e eu acredito na legitimidade deste manuscrito. Deus nos amou primeiro e agora está esperando que nós, como resposta, amemos a Ele. Esse Cristo crucificado que está vivo ao nosso lado, em nosso próprio lar, e tudo isso dentro da unidade consumada em torno do Papa, para não deixar lugar a dúvidas de que aquele que não se refugia em Cristo se perde. E assim terminamos a leitura do nosso livro Evangelho Secreto da Virgem Maria. Obrigada a todos vocês.